Cara, esse é o momento que eu menos gosto de fazer, porque é o momento que eu tenho que ser mais chato, mais ácido, talvez, né? Eu adoro vir aqui fazer as notícias, opiniões assim até mais leves, só que o momento não permite isso. Então não dá pra se omitir e deixar de opinar sobre o que de fato está acontecendo com o futebol do Vasco. Essa derrota por 4-1 pro Puerto Cabello, ela fala muitas coisas que vão muito além do resultado, muito além da classificação, muito além do desempenho individual dessa partida, enfim. Vamos falar um pouquinho de tudo e tentar sintetizar todos esses pensamentos aqui. Então, fala Vascão, beleza? Eu sou o Eduardo. E antes de eu começar esse vídeo, eu queria te pedir o seguinte. Se você está vindo aqui para, no final do vídeo, comentar que a gente não pode criticar a diretoria porque a gente vai estar perturbando, porque a gente tem um poder sobre isso, que a gente tem que calar a boca porque se a gente criticar a gente está atrapalhando, sai desse vídeo. Se você é inscrito, se desinscreva, você não é bem-vindo aqui, beleza? Eu não compactuo com esse pensamento de que as pessoas que cobrem o dia a dia do clube, elas não podem criticar. Pelo contrário, eu acho que quem cobre o dia a dia do clube é quem mais deve criticar, porque é quem vai ter embasamento para criticar. E vai ser uma crítica muito mais voltada para a crítica construtiva do que para a crítica pejorativa, negativa e destrutiva como um todo, tá? Então, assim, a derrota, como eu disse, ela vai muito além de toda a parte superficial da coisa, do resultado, da avaliação individual, mas também importa muito tudo isso. O resultado, ele mantém o Vasco na terceira colocação, na verdade na segunda colocação do grupo G da Sul-Americana, apenas um ponto a mais do que o Melgar e do que o Puerto Cabello. A vitória teria feito o Vasco empatar em pontos com o líder Lanús e teria afastado totalmente do Puerto Cabello e do Melgar, praticamente selando o avanço para a próxima fase, seja ela as quartas de final ou então os playoffs. Mas com essa derrota o Vasco segue ali naquele pelotão, apesar de matematicamente estar à frente do Melgar e do Puerto Cabello. A tendência é que o Melgar pelo menos alcance, porque o Vasco tem pela frente o líder do grupo, que por desempenho não acredito que o Vasco vá conseguir competir lá em Buenos Aires, que é o Lanús. E na última rodada pega esse mesmo Melgar, que vai ter enfrentado o Puerto Cabello na quinta rodada, e ao que tudo indica vai ter vencido, porque o Puerto Cabello ele é, com sobras, o pior time do grupo em futebol. E tanto é que não havia vencido nenhuma partida até essa, que goleou o Vasco, né? Então, enfim. Ou seja, o cenário se desenha para um Vasco muito complicado em tentar avançar de fase na Sul-Americana. O engraçado é que por muitas vezes foi dito que a Sul-Americana é o foco, né? E é um grande problema. Mas beleza, vamos ao jogo em si. O Vasco, mais uma vez, foi controlado pelo adversário, sofreu chances desde os primeiros minutos de jogo. E quando é contra uma equipe mais forte, a gente até tenta procurar contextos, porque o Flamengo é uma equipe capacitada, porque o Palmeiras é uma equipe que tem um projeto sólido, porque o Cruzeiro tem bons jogadores. O Puerto Cabello, com todo o respeito do mundo, é uma equipe que, perto do que o Vasco investiu, perto do que o Vasco tem de projeção, não deveria fazer nem cócegas. O Puerto Cabello teve pelo menos umas 4 chances perigosíssimas de gol no primeiro tempo, e não chegou a fazer mais gols realmente porque o contexto do jogo não viabilizou, mas o volume de jogo suficiente para isso teve. Eles abrem o placar, né? E aí eles abrem o placar num gol que para mim ele é muito simbólico, né? Eu lembro muito da segunda rodada, aliás, da primeira rodada contra o Melgar, lá no Peru, em que o Vasco sofre 3 gols de cabeça contra jogadores de menos de 1,80. Eu vou bater nessa tecla até o final do ano. Para mim, você sofrer 3 gols de cabeça de jogadores com menos de 1,80, tendo uma zaga com jogadores acima de 1,85, é inconcebível e não é normalizável para mim, sabe? E aí agora repete-se uma narrativa talvez tão cômica quanto. O Vasco sofre gol de cabeça de um jogador com 1,59 de altura. Entendeu? É loucura. É um jogador do tamanho do Soteldo. Até mais baixo que o Soteldo. O Soteldo tem 1,65. Mais baixo que o Jandavi. O Jandavi tem 1,63, se não me engano. É um jogador, cara, do tamanho de um adolescente. Um jogador do tamanho de uma criança, sei lá, enfim. Esse cara conseguiu fazer um gol de cabeça no Vasco da Gama. Entendeu? Isso é muito preocupante. E não foi um gol de cabeça, sei lá, o gol tava aberto. Não, ele conseguiu ter uma bola, tipo, disputou a bola, né, com um zagueiro, acho que foi com o Piton, na real, e venceu e fez o gol de cabeça, né? Então, muito mérito dele, obviamente, tá? Mas não é normal, né, cara? É uma zaga que deveria ter mais facilidade para combater essas bolas aéreas e mais uma vez não consegue. Aí o Vasco até acha o empate com o João Vitor, marca um gol de cabeça ali numa cobrança de falta e tudo mais. E aí depois o Vasco vai para o intervalo, volta sem alterações do intervalo, mantendo 1-1, e no segundo tempo sofre 3 gols, né? Inclusive o terceiro gol, um golaço de fora da área, né? O segundo gol, um gol de
cara, de um desligão da defesa do Vasco, assim, um lateral mal cobrado pelo Paulo Henrique, a bola sobra, o Hugo Moura não dá o combate e depois ainda passa a bola errado. E aí a bola sobra para um atacante ali do Puerto Cabello, que toca para um outro que fica dentro da área sem marcação, só para literalmente finalizar no fundo da rede do Léo Jardim. Quarto gol ali já nem, sinceramente, nem consigo diagnosticar muito assim. A reta final do jogo, o Vasco basicamente só tentou conter o sangramento. Basicamente é isso. Dados importantes, o Puerto Cabello não vencia por mais de 2 gols de diferença desde 2023. Então a gente tem um tabu de quase 2 anos que foi quebrado, tá? O Puerto Cabello, ele está nas últimas colocações do campeonato venezuelano nesse momento e era o lanterna desse grupo G. Continua sendo, na verdade, o Melgar continua à frente deles, né? Como eu disse há pouco, foi a primeira vitória deles nessa atual Sul-Americana, que é a primeira que eles disputam na sua história. Eles disputaram também uma Libertadores há algum tempo atrás, mas é uma equipe relativamente nova nesse cenário de Conmebol. O Vasco torna-se o primeiro time brasileiro a ser derrotado por mais de 2 gols de diferença para uma equipe da Venezuela em competições oficiais da Conmebol, né? Então, assim, são recordes negativos que vão escancarando o tamanho desse vexame, né? E é até trágico, porque foi a partida de número 100 do Verratti com a camisa do Vasco, que era para ser uma marca importante, era para ser um jogo que eu não digo nem uma vitória, porque a gente sabe como é difícil jogar fora de casa nas competições da Conmebol. E, infelizmente, temos que normalizar que o Vasco não é uma equipe que tenha força fora de casa na atual temporada. Falando assim, fora de casa. Tipo assim, o Vasco não é a equipe moralmente mandante da partida. O Vasco não venceu. O Vasco tem vitórias como visitante nessa temporada, por exemplo, contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, em que o Vasco jogou no estádio Newton Santos, né? E aí, tecnicamente, é visitante, mas moralmente é o mandante, porque o Nova Iguaçu, primeiramente, não tem torcida o suficiente para ser mandante contra o Vasco em qualquer estádio que não seja o Laranjão. E até no Laranjão acho que tem chance do Vasco ser mandante, mas tudo bem. Aí tem a vitória contra o União Rondonópolis, que numa partida que foi lá no Kleber Andrade, que a gente sabe que também é vasto, torcida do Vasco, enfim. Então o Vasco não tem vitórias como moralmente mandante na temporada. A gente tem que normalizar isso. Entender que o Vasco não tem força jogando fora de casa. Simples assim. Mas mesmo assim, o empate, aquela coisa toda, até pelo que a gente viu no primeiro jogo, né? Contra o Puerto Cabello lá em São Januário. Mas não, né? Foi uma derrota frustrante, né? E aí eu falo dos recados que isso passa, né? O Felipe, ele mais uma vez mostra que ele não tem discernimento para poder comandar o futebol do Vasco. A gente já falava disso quando ele era diretor técnico, pelas decisões que ele tomava, pelas contratações que ele avalizava, principalmente pela falta de transparência. Até hoje eu não vi o Felipe dando uma entrevista explicando o critério por trás, por exemplo, da vinda do Jean Davi. Eu já vi o Pedrinho indo na coletiva falar que o Jean Davi é jogador de seleção chilena, que para mim é um argumento rasíssimo. Assim. É a pior seleção chilena dos últimos 12 anos, para começar. É altamente criticada pela sua própria torcida, pelo momento que vive. Então, se o cara estar lá significa algo, por que o Medel, por exemplo, foi escanteado pelo clube no ano passado? Né? São critérios que não batem muito bem. Então, eu nunca vi o Felipe explicando isso, eu nunca vi o Felipe explicando a vinda do Emerson Rodrigues, que ficou 6 meses no clube e foi mandado embora como se não fosse nada. Eu não vi até agora o Felipe, o Pedrinho vindo a público esclarecer esse empréstimo do JP para o Avaí, por exemplo. Então, assim, as decisões que tangem ao departamento de futebol por parte do Felipe já são questionáveis. Aí a gente vê o Felipe como técnico, né? O Felipe como técnico é uma tragédia. É uma tragédia porque você faz assim o cronograma do Felipe como técnico, né? Todos os lugares onde ele passou, ele tem aproveitamentos ruins e até mesmo em contextos nada competitivos, como por exemplo, ele treinou o Tigres do Brasil, se eu não me engano, para disputar a terceira divisão do Carioca uns anos atrás. Ele tem números péssimos, ele tem quase como 30% de aproveitamento. Aí tem, por exemplo, a passagem dele pelo Volta Redonda, que ele é odiado em Volta Redonda pela torcida. Tem um amigo nosso aqui, o Cauã da Voltaço Insider, que cobre o Volta Redonda como ninguém. E, cara, tudo que eu pude consultá-lo sobre o Felipe na época, no ano passado principalmente, esse ano agora a gente voltou a se falar, assim, né, sobre o tema, e toda santa vez é a mesma coisa. Ele é, cara, odiado em Volta Redonda. No Bangu, também odiado. Ninguém gosta do Felipe em Bangu. Ou seja, por onde ele foi técnico, ele não se provou. E aí no Vasco, ele é premiado com essa oportunidade. Aí você vai me perguntar, bom, Eduardo, mas calma aí, o técnico foi demitido, o Carille. E aí o Felipe se colocou à disposição. O que você faria no lugar do Pedrinho? Eu faria uma avaliação. A comissão técnica do Vasco ela não é composta somente pelo Felipe. Existem outros componentes ali que podem fazer parte também dessa condução do futebol,
Que o Felipe fosse o cara a estar na beira do gramado, eu nem vejo problema nisso. Mas me parece que as decisões do futebol estão passando somente por ele. Porque ele sempre fala na primeira pessoa na coletiva de imprensa. Ele sempre explica as decisões como, não, eu achei isso, não, eu achei aquilo. Não vê assim, não, nós da comissão estudamos e pensamos e tal. Por exemplo, quem que é o auxiliar técnico do Felipe? Não tem isso escancarado. O Felipe não menciona isso. O clube não externa isso. Não, enfim, não dá visibilidade para isso. Parece que o Felipe tem autonomia para decidir o futebol nesse pequeno momento em que ele tem sido interino. Então, o Felipe ele não está apto a comandar o futebol do Vasco, seja como diretor, seja como técnico. Para mim fica muito claro. Ah, mas é fácil falar do Felipe agora que os resultados não estão vindo. Já é falado há muito tempo. Já é falado na página, está sendo falado aqui no canal também já há algum tempo. Então, urge a necessidade de vir um técnico, já que parece que o Felipe vai ser de fato esse interino enquanto não houver um técnico. Fica bem clara a postura da diretoria com relação ao Felipe. O Felipe está blindado por completo. E eu não esperava diferente, para ser sincero. O Felipe, além de tudo, ele é amigo do Pedrinho. Ele é um cara que é ídolo do clube. É diferente, por exemplo, do Carille, que, claro, foi um escudo da diretoria, fato. O Carille foi demitido para tirar o peso do Pedrinho. E eu não sou contra o Carille ter sido demitido, tá? Mas eu falei na época, não basta demitir o Carille, tem que reformular muita coisa. Por exemplo, o departamento de fisiologia do clube, que é sucateado e por aí vai. Enfim, demitiu o Carille, foi o escudo da diretoria, como havia sido o Paiva em novembro do ano passado, né? O Felipe não vai passar por isso. O Felipe ele é blindado por todos esses aspectos, como eu mencionei aqui. Então, que venha logo um técnico. Dizem que vai ser o Diniz. Eu sou ateu de informação extraoficial, eu só acredito, eu só confio se eu tiver informação ou se eu ver o clube se pronunciar. Claro, eu dou credibilidade para os jornalistas que cobrem o clube, são trabalhos impecáveis a maioria deles, mas eu sou ateu de informação extraoficial, então eu não vou vir aqui e falar, o Diniz está vindo. Vocês podem pegar os últimos vídeos, eu não vou afirmar que o Diniz está vindo, eu sempre vou falar, olha, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Então, torcendo que seja algum técnico que consiga resolver a coisa, mas é até o que eu falei na rede social, cara. O Diniz, ele é muito louco, se ele quiser vir. Muito louco, porque ele chega com uma bomba relógio amarrada no peito, né? Se ele não trouxer resultado imediatamente, a torcida vai cair em cima dele, porque a cobrança ela vai acontecer em quem tiver com a camisa do Vasco nesse momento. Eu acho engraçado que uma parte da torcida procura criticar todo mundo. Eu já vi gente cobrando jornalistas, porque não, porque você vai na coletiva, aí você pergunta sobre o time, mas você não cobra o Pedrinho, que pra mim já é uma coisa que não faz sentido. Tipo, o cara vai na coletiva cobrar o presidente, o cara espera que o maluco pegue o microfone e fale assim, Pedrinho, e aí, cara, você vai pedir pra sair do clube, você vai fazer o quê? Tipo, o cara pode fazer uma pergunta técnica, que seja, mas enfim, cobrar o cara não é por aí que a banda toca, né? Mas tudo bem. Mas assim, as pessoas preferem direcionar o canhão pro jornalista do que pra diretoria, de fato, sabe? Se alguém tem que ser criticado, se tem algum responsável pelo que tá acontecendo, é quem tá comandando o clube. É quem tá comandando o futebol do clube. Não é muito difícil chegar nessa conclusão, sabe? Enfim, é muito frustrante, é muita coisa a falar. Eu não vou ser desonesto, falar que eu vou ser o cara mais ponderado do mundo. Nesses momentos eu não gosto de falar. A gente tem que falar porque, pô, a gente se propõe a isso, o canal é feito pra isso, pra opinar e etc e tal. Mas é desconfortável pra mim falar sobre isso, porque entra também no outro ponto, que nesse caso ele é específico, mas é o que é. Estamos falando de ídolos do clube, Pedrinho e Felipe, né? A gente recentemente falou do Edmundo também, que teve essa rusga recente com o Pedrinho e tal. A gente acaba tentando não misturar as coisas, mas é impossível, é o mesmo CPF, sabe? Eu tento ver o Pedrinho jogador e o Pedrinho presidente, o Felipe jogador e o Felipe departamento de futebol. É difícil, cara, é difícil. Muitas vezes também porque a gente percebe na postura deles em coletiva certas intenções. A gente já começa a questionar, cara, pô, esse maluco aqui tá realmente pensando no bem do clube? Ou ele tá querendo tirar o dele da reta, tá querendo se defender, sabe? Enfim, mas o mais importante nisso tudo não pode continuar acontecendo essa postura da diretoria, falo isso também para a comissão, etc., de ficar vindo na coletiva achando que está fazendo algum favor em responder os questionamentos, tá? A coletiva ela não é para o jornalista, já começa por aí. A coletiva ela é para o torcedor, e o torcedor ele merece ouvir da boca de quem está lá por trás do futebol o que está acontecendo. Se as coisas estão dando errado, ele tem o direito de ouvir do técnico, do presidente. Por exemplo, o Atlético Goianiense, todo final de jogo, vai o técnico e vai o presidente lá, o Adson Batista. Eu acho que isso deveria ser padrão nos clubes, porque o presidente ele tem muito mais esclarecimentos a dar do que o técnico. O técnico ele vai falar do jogo, ele vai falar da partida, do jogador Y, X, Z, mas o presidente ele vai dar a visão assim, administrativa. Olha, esse resultado aqui, ele representa isso pra gente. Olha,
tal situação está em tal patamar. Por exemplo, o caso do Pedrinho. Ele chegar lá e esclarecer sobre a situação da recuperação judicial, da revenda da SAF, da reforma de São Januário, enfim. E tem que perguntar toda semana mesmo, porque a gente não tem notícias sobre isso. Quando foi a última notícia sobre a reforma de São Januário? Eu não me lembro, fazem meses da última notícia conclusiva sobre isso, da última posição oficial sobre isso. Vão ficar empurrando de barriga? A gente já está em maio, já estamos no meio do ano. Vai definir isso no final do ano, para começar em 2026 a reforma. O plano era terminar a reforma em 27, vai terminar em 29, em 30, ou seja, vai passar o centenário do estádio com ele em reforma? É esse o pensamento? É esse o planejamento? Então tem várias coisas para questionar. Para mim tinha que ter uma coletiva frequente, após cada jogo, para falar sobre os assuntos que importam. E principalmente, no caso de uma derrota como essa, que institucionalmente sangra muito, tá? O presidente chega lá e falar o que ele pensa sobre isso. Porque fica essa omissão, na minha opinião, né? E o principal de tudo também, a censura, né? Eu acho mais provável que o Pedrinho gaste energia bloqueando a Analisa Vasco no Instagram, pelas opiniões que a gente está dando, do que ele gastar uma energia para marcar uma reunião com o departamento de futebol, com o conselho, enfim, para ouvir opiniões, para traçar estratégias, para tentar achar um caminho para resolver as coisas, sabe? Eu li uma coisa que faz muito sentido, cara. O Pedrinho, ele poderia errar em qualquer coisa, porque não é a alçada dele de fato, menos no futebol. Ele passou anos e anos e anos sendo um ótimo comentarista, mostrando uma excelente visão de futebol, e a única coisa em que ele tem errado de fato é no futebol. Porque no caso da 777, eu acho que ele tomou a decisão correta, de fato era o que tinha que ser feito, por mais que o contrato que havia com a empresa, ele não deixava o clube lesado no caso dessa falência que veio a acontecer, o controle societário retornaria para a associação de qualquer forma, se fosse comprovada a incapacidade financeira de arcar com os compromissos previstos no contrato, tem uma cláusula para isso, né? Mas beleza, no timing que foi, até para ser um recado de força, tipo, olha só, a gente está aqui, a gente não vai acatar tudo, beleza, foi bacana. Acho também que ele acertou em várias questões institucionais, posicionamentos, até alguns ali, mas o futebol tem sido trágico. Para dizer assim, ele salvou duas contratações até aqui para mim, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, de resto, errou em tudo. Ele traz um técnico sem convicção, que é o Carille. O cara sai escanteado do Santos em 24, ele traz como solução. Mantém o cara por meses, queima uma grande parte do ano no sentido de planejamento esportivo. E agora, numa reta decisiva da temporada, a gente tem o Felipe como interino para tentar suprir as coisas ali e tal. Né? Então, são muitas decisões assim errôneas. Mas voltando para a coletiva, não pode ter essa postura de achar que está fazendo favor. Ninguém pediu para eles estarem lá. Ninguém foi na casa deles, bateu na porta, olha só, vocês precisam ir lá. A gente precisa de vocês. Vocês são nossos salvadores. Ninguém fez isso. Eles se candidataram porque quiseram, fizeram campanha porque quiseram, eles conquistaram por mérito, por terem sido a melhor campanha, a melhor posição política talvez ali. Maravilhoso. Mas não estão fazendo favor nenhum. Vocês vão passar, o Vasco vai continuar. E eles mesmos já falaram isso algumas vezes, então eu não estou nem falando nenhuma loucura. Tô até parafraseando eles nesse caso. Eles vão passar, o Vasco continua. Então eu não estou fazendo nenhum favor. Parem de achar que estou fazendo favor. Beleza? Vocês têm que fazer o trabalho de vocês. E vocês vão ser cobrados. Ponto. Não dá pra ficar vivendo nesse mundinho imaginário de que o trabalho de vocês é perfeito e que toda cobrança é destrutiva. Não é isso. Beleza? As pessoas que vivem o dia a dia do clube, elas têm o direito, na verdade o dever, de ter uma opinião formada sobre o trabalho de vocês. E uma certa fala do Felipe recentemente, que eu fiquei pensando bastante sobre. Foi uma pergunta do Lineker Beyond, repórter e tal, que falou sobre o Capasso, etc e tal. Aquela pergunta polêmica que deu uma resposta tão polêmica quanto. E nessa resposta o Felipe fala assim: fazer futebol é difícil, falar de futebol é muito fácil. Tom de deboche para quem cobra o clube. Falar de futebol não é fácil. O que tem sido fácil é achar pontos negativos na gestão de vocês. Aí, de fato, beleza, não preciso ser ninguém muito esperto para falar aqui sobre a gestão, porque é escancarado tudo que tem acontecido de errado, sabe? Não é fácil falar de futebol. Gostaria eu de vir aqui semanalmente falar do futebol do Vasco, da formação, da tática, etc. Mas eu sou obrigado a vir aqui, como hoje, falar sobre um vexame, né? Eu lembro ano passado, eu tive que vir aqui falar de um 6-1 sofrido para o maior rival. Eu tive que vir aqui fazer uma live stream de 30, 40 minutos para falar sobre uma derrota caseira por 4-0 para o Criciúma no Brasileirão. Então, cara, desculpa, não é fácil. Não é fácil, beleza? Se fosse fácil, qualquer um faria, tá? Inclusive você. Passou tantos anos no futebol e não seguiu o caminho de comentarista porque não quis. Então, é isso, tá bom? Bom, acho que foi tudo. É quase um expurgo aqui, né, cara? Quase um desabafo, assim.
O Vasco volta a campo no próximo sábado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A equipe não volta para o Rio de Janeiro, vai direto para Salvador. Fecha essa jornada constante, ininterrupta, né, de viagens. Vem para o Rio de Janeiro, faz alguns dias de treino, depois viaja mais uma vez para Lanús, para Buenos Aires, na verdade, né, para o bairro de Lanús, para enfrentar o Lanús. Depois aí sim volta para o Rio e se prepara para enfrentar o Fortaleza no outro sábado pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, a coisa está apertando, vamos ver quais são os próximos passos. De fato, é frustrante e eu torço que não fique só no susto, né? Que atitudes sejam tomadas ao começar, cara, por uma reflexão interna, no mínimo, do mínimo, do mínimo. No mínimo, tinha que pegar hoje, depois do jogo. Vão viajar para Salvador hoje ainda, eu acho, não sei. Mas, cara, tem que sentar a cúpula e, galera, tá dando errado. Vamos refletir, vamos recalcular a rota. E é isso. No mínimo tem que acontecer isso. Bom, tamo junto. Valeu, até a próxima.